Bom dia, Gil. Bom Bom dia, dia a Marco. todos. Bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora em que nos estão a ouvir. Hum, é uma nova, estamos numa nova Innovations for the Future Resource Sessions, comigo e com o Gil, comigo Marco e com o Gil Penha Lopes. Hoje temos aqui algumas iguarias distintas para servir. Temos nas últimas sessões temos focado várias distinções e frameworks. Hoje vamos continuar a fazer esse trabalho, a completar esta ideia de que há um game world que está a ser construído, evoluído, e que esse game world é um jogo mundo, não é? Portanto, é um jogo que há três tipos de jogos, que esses jogos estão interligados uns com os outros, não é? Estão nested, quer com o território, quer com outros jogos mundo, como vimos na última conversa, e que esses jogos têm um propósito, e nós, usando o framework do Function Being Will, podemos desenhar esse propósito e trazer clareza ao propósito que ele está a servir, e que hoje vamos continuar a explorar distinções e frameworks que vão nessa direção. Uma proposta será começarmos por ler o que é o propósito destas resource sessions e trazermos clareza sobre isso. Eu vou partilhar o meu ecrã para estar visível para todos. Está aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Então eu vou continuando aí, também agradecer aí a todos que têm vindo às sessões, a quem tem visto, também temos recebido aí feedback que está a ajudar. E, e para nós está a ser interessante, eu gostei muito, Marco, também de ver a última sessão com o Diogo e contigo. Para mim foi uma sessão assim muito, com muita vida. Estou curioso com esta nossa que vamos ter e onde é que vamos aplicar. Grato, Gil. Já está visível, não está? Eu estou só, agora já está. Ok. Então, o propósito que estas sessões servem é de criar espaços de transformação para as iniciativas do Innovations for the Future, para os game molds do Innovations for the Future, utilizando distinções, mapas e frameworks que vêm do Possibility Management e do desenvolvimento regenerativo. Portanto, esta é a função deste espaço, de forma clara, assertiva, que cuida das pessoas, encontra cada pessoa onde ela está, de forma orgânica, no ritmo da vida, do coração e não da mente, apreciando e celebrando. Esta é a qualidade de ser que nós queremos trazer para estas sessões, por forma a vitalizar e a viabilizar as iniciativas do Innovations for the Future, os Game Worlds, e a comprometer-se com o desenvolvimento do potencial dos territórios onde estes Game Worlds se encontram. Portanto, este é a nossa will, a nossa vontade, aquilo que está presente aqui Marco, e neste já agora tenho para espaço. trazer, com a conversa que estávamos a trazer, de haverem outras pessoas que não estão claramente ancoradas no Innovations for the Future, de poderem vir a estas sessões e nós podemos trabalhar com quem estiver interessado em evoluir, em desenvolver-se assim e à sua iniciativa, ao seu game world, tal como o Marco disse. Vou tirar agora aqui a minha proposta, Gil, é fazermos um breve check-in, os dois, Sim, e depois passarmos para a primeira distinção. claro, Marco, eu inicio. Hoje estou assim de manhã um pouco em estado líquido. Estive a ouvir uma, um podcast, uma talk do Clinton sobre dinheiro e sobre como o Gremlin trabalha na questão do dinheiro, é a minha sombra, e então andei a navegar um pouco por isso. Sinto assim medo de estar a chegar a um fim de um contrato próximo. O próximo ano está tudo em aberto, grandes possibilidades, e então estou com esse tópico de como o meu valor não material está a servir e está no fluxo
dos recursos, além de dinheiro, e notar que nunca foi algo com que me preocupei, e agora estou a fazer uma outra experiência. Estou a gostar desta experiência de não ter um contrato a 7 anos e estar mais nesta vivência de, de, de uma interação mais direta com a realidade. Estou um pouco triste de não estar cá ninguém hoje para a gente também estar a aprender com outros projetos que estão no Innovations for the Future. E isso traz-me assim um pouco de raiva de querer melhor disseminar, partilhar, de cuidar. Está aqui uma raiva e uma tristeza que quer cuidar melhor que era um outro campo para este espaço. Eu creio que se calhar nós próprios pensamos sobre a hora, mas eu creio que está tudo. E temos pessoas que dizem que recebem muito disto. E muitas delas é através dos vídeos, portanto também perceber que nem tudo é a presença aqui. E sinto alegria, Marca, sinto alegria e medo de para onde é que vamos navegar hoje. Estou com isso em mim. Arro, sou eu. Grato, Gil. Acolho essa tristeza, também ressoa em mim, também me sinto triste porque sei, pela experiência, pelo conhecimento dos projetos, que este tipo de competências que nós estamos a partilhar e de saber é relevante para os diferentes projetos e, e para mim também, quer porque pratico, quer porque estou a servir, e é importante para mim que comprometer-me ou estar comprometido com o sucesso dos projetos, destes projetos que estão a pensar nova cultura, que estão a pensar o que pode ser um futuro coletivo diferente para cada um de nós. Portanto, isso é a minha raiva que está em cima da mesa e que convoca para cá. Também tenho recebido feedbacks das pessoas que têm visto as sessões, que tem sido útil, e também das pessoas que têm feito. Portanto, estou com esta minha vontade bem ativa e sinto medo da sessão de hoje, como vamos navegar um pouco aqui com os temas que trazemos e como é que eles podem chegar a cada uma das pessoas que nos está a ouvir nos seus game modes e como é que essas distinções podem eliminar coisas diferentes. Não estou com esse medo para estar aqui ao serviço. Dormi bem, tive uma noite bem dormida e sinto-me bem disposto, com abertura em mim, um pouco de medo do meu dia, que é um dia que será longo e cheio de, de aventuras em diferentes projetos e em diferentes contextos. Estou a sentir um sorriso meu interno por estar já a fazer um imaginar das diferentes pessoas que vou encontrar no meu dia e dos diferentes temas que vou lidar. Não sou eu a chegar com essa nota de alegria e de raiva para fazer chegar isto onde tem que chegar e o medo para servir aqui a nossa sessão. Grato, Gil. Grato, Marco. Também sinto um Marco, pouco de raiva porque, entretanto, o meu vizinho de cima penso que estará a fazer uma obra, porque já ontem teve aqui um barulho de obra e hoje está outra vez e senti a minha raiva aqui a chegar. Penso que não se estará a ouvir, que não estará a chegar aí à gravação, só nada. o incómodo aqui do meu lado. Ok, grato, Gil. Grato, Marco. Marco, nós hoje temos um mapa e uma framework que queremos trabalhar, e que é o mapa da responsabilidade, que temos do Possibility Management, e os 3 níveis de trabalho, que é uma framework do desenvolvimento regenerativo. Marco, vamos usá-la neste contexto, de Innovations Sim, for the Future Resourcing Sessions. eu vou abrir, vou partilhar aqui uh, o. Portanto, nós temos, vou aproveitar para dizer, nós temos um fecheiro, um Google File, onde estamos a pôr isto tudo que estamos a partilhar. Esse fecheiro é público, tem o link do Innovations e está na gravação da sessão por baixo, nas descrições, está lá o link, portanto todos podem aceder a esse fecheiro para complementar
o trabalho que estamos aqui a fazer e para depois o convite a que quem nos está a ouvir possa ver as distinções e os frameworks e aplicar aos seus game worlds, não é? E eu volto a lembrar que o game world pode ser a relação que têm de parceria com a vossa companheira ou companheiro, pode ser a vossa família, pode ser os projetos onde estão envolvidos. Por exemplo, o Diogo já veio fazer sobre os Guardiões do Mira, que é um dos projetos dele, veio no último fazer sobre o Fórum do Território, que é um outro projeto onde ele está envolvido. Portanto, para diferentes game worlds, podem trazer os diferentes game worlds para a vossa comunidade, para dilemas que tenham na vossa vida ou onde estejam a interagir com outros game worlds. Portanto, é aplicar às diferentes formas como interagem para criar valor. É essa, na prática, a definição de game world. E, tanto, o convite é aplicarem, fazer as práticas que nós vamos fazer aqui, portanto, verem a introdução da distinção e a praticar. Então, nós vamos começar com os níveis de responsabilidade. Esta é uma distinção que vem do Possibility Management. E imaginem que tem um gráfico que de um lado tem a população, o grau de população, número de pessoas, e na parte horizontal tem os níveis de responsabilidade. Okay? E os níveis de responsabilidade que aí estão, eu vou ativar aqui, são, para ser mais fácil de ler, porque aí na escrita, na fotografia não se vê bem. Portanto, o primeiro é o nível de responsabilidade irresponsável, o segundo é criança, o terceiro é adulto, o quarto é a alta, responsabilidade alta, e o último a responsabilidade radical. Então, esses são as dimensões desse eixo. Se eu vos disser que uma responsabilidade de criança, imaginem esta situação. Quem tem filhos ou sobrinhos ou amigos com filhos saberá responder a isto. Imaginem que uma criança faz uma qualquer mess, faz uma qualquer travessura, não é? Deixa cair um copo no chão, parte um ovo, qualquer coisa. Quem é que limpa? Quem é que vai limpar essa mess? Quem é que vai limpar essa confusão? Geralmente é o pai, geralmente a mãe. Então, na minha casa sou eu, que vou limpar. Não é? Se os meus filhos fizerem uma coisa dessas, bem, os mais velhos já vão cuidando de limpar dessas coisas, mas a mais nova, não sou eu que limpar. Portanto, se a criança faz qualquer coisa, quem vai resolver é o adulto. Quem vai resolver é o adulto. E esta é a definição do nível de responsabilidade de criança. E se vocês pensarem na nossa cultura, lá fora, não é? Portanto, uma central nuclear produz resíduos nucleares. Quem é que cuida dos resíduos nucleares daquela central? Não são as pessoas, não são os acionistas daquela central, não é? Eles vão ficar por centenas de anos para as várias gerações, não é? Portanto, claramente a produção de energia nuclear está no nível de responsabilidade de criança. Está-se a esgotar os recursos de peixe e a pôr plástico no mar. Quem é que assume essa responsabilidade? Quem pescou? Quem está a comer o peixe? Quem pôs o plástico no mar? Quem não pôs? Quem usou plástico de... Não, estamos todos nós a pagar uma fatura e o ecossistema geral. Portanto, claramente é um nível de responsabilidade de criança. Portanto, nós vivemos numa cultura onde se fazem as porcarias e depois alguém há de vir limpar. E esse alguém é para o futuro. Esse alguém está posto a várias gerações daqui para a frente, não somos nós que vamos limpar isto. Isto é claramente uma cultura que está ancorada na criança. O nível irresponsável nós podemos encontrar no contexto moderno, por exemplo, dentro de instituições de manicômios, por exemplo, onde as pessoas não são responsáveis pelos seus atos ou em doenças. Por exemplo, meu pai faleceu de doença de Alzheimer, a determinada altura ele já não era responsável pelos seus atos, não é? Portanto, esses são níveis de responsabilidade. E também estão aqui, é quando nós sabemos que qualquer coisa vai acontecer e fazemos na mesma. Não é? Quando eu sei que pôr lixo orgânico ou pôr determinados resíduos no lixo vai complicar o processo à frente, porque ele vai ser incinerado ou vai ser posto no aterro ou vou ter que investir muitos recursos para limpar aquele resíduo, e mesmo assim, sabendo isso, eu faço isso,
então eu estou num nível de responsabilidade. Porque eu sei que aquilo vai ter uma consequência e não estou eu a assumir a responsabilidade da consequência. Então temos este nível de irresponsável, que também, se vocês pensarem, está muito presente na cultura moderna, porque muitas das organizações, das pessoas, já sabem, houve uma altura que não sabiam, mas hoje já sabem que ao fazerem determinados atos, estão a prejudicar qualquer coisa. E mesmo assim fazem-no. Sim, isso, Marco, isso veio a saber sobre as alterações climáticas, todos os estudos que já existiam dentro das petrolíferas e não só. A gente pode ir para vários outros tópicos da nossa sociedade, educação, saúde, medicamentos, etc., onde as coisas são sabidas e são ocultadas Isso. ou são manipuladas por forma à causa não chegar ao irresponsável. Exatamente. Há vários filmes super interessantes que mostram isso, que mostram como é que essas coisas estão no ar. A produção de carne, etc, etc. Não só documentários, como filmes que são Sim. baseados em histórias reais. Portanto, o nível adulto é aquele nível onde eu crio a minha porcaria, eu limpo a minha porcaria. Portanto, eu assumo responsabilidade para. E começamos já a ver isso, por exemplo, no movimento inerente à sustentabilidade, nós já começamos a ver empresas que dizem, ok, não, eu estou a produzir estas externalidades negativas, é a palavra que é usada, não é? É o conceito que é usado, e eu vou assumir responsabilidade por elas. Ou vou compensar os stakeholders, ou vou fazer ações de mitigação, ou vou mesmo atuar sobre o meu processo, por forma a que isso não atinja. Nós havemos de falar sobre estes níveis numa outra sessão, sobre os Marco, níveis, sobre a forma como o pensamento em sustentabilidade é usado. e gostava que tu agora trouxeste isso, e por exemplo, no nível de criança, mesmo aquela questão da reciclagem, etc., tem esse nível de responsabilidade, não é? Eu coloco para reciclar e depois algo acontece com as coisas, e às vezes as pessoas consideram a própria reciclagem como sendo adulto. E na questão do adulto, essa muitas vezes compensação vem de uma, quase eu vou ser obrigado a. Eu às vezes noto aí algo subtil de quando é um nível de responsabilidade adulto que está na empresa, nos CEOs, de realmente terem um impacto e não de tentarem camuflar com algum greenwashing, alguma compensação. Para mim ainda continua a ser um pouco de criança e irresponsabilidade. O que é que Isso. tu pensas e sentes sobre isso? Sim, é claro essa distinção que tu trouxeste, não é? E nós podemos ver isso num exemplo caseiro. Portanto, se eu tenho plástico, se eu tenho embalagens de plástico, e se eu não sei ou pôr aquelas embalagens de plástico no lixo normal, eu estou a causar danos no sistema maior, então eu estou a ser criança, porque eu não sei da consequência dos meus atos e estou a pedir a alguém que venha resolver isso. Mas se eu já sei, e mesmo assim faço, não ponho no recipiente apropriado para reciclar, então eu estou a ser irresponsável. Mas imagine-se que aquele item que eu tenho ali, por exemplo, é um copo de vidro da casa. Os copos de vidro não são para ser reciclados enquanto vidro, são para ser dispostos de outra forma. E eu mesmo assim vou pô-lo no reciclar do vidro, então eu estou a ser irresponsável, não estou a ser adulto. Porque eu já sei que estou a fazer qualquer coisa que não é ok, que vai prejudicar o processo de reciclagem do vidro na frente, e mesmo assim eu estou a pôr isso lá. Portanto, é preciso ter muito cuidado na forma como estes níveis de responsabilidade são aplicados, porque eles têm a ver com o propósito. Qual é a ação do propósito? Neste caso do vidro, não estou a querer eu assumir a responsabilidade de me livrar daquele vidro que não é reciclado e estou a pôr essa responsabilidade numa terceira parte. Estou a dizer, não estou eu a assumir, vou pôr numa terceira parte. Então, é exatamente isso, Gil. É o propósito que está por trás destas coisas, modela onde é que nós estamos. É irresponsável nem criança, é um adulto. Portanto, eu posso aparentemente... Há qualquer coisa, penso que o teu som desligou aí, Gil. Porque tu falaste e não chegou cá. Sim, não é a ação em si que determina o nível de responsabilidade, mas o propósito que está por detrás da ação. Exatamente. E E se é um os propósito resultados, consciente ou não. e os resultados que criam, não é? Um vidro que não é para reciclar, colocado, vai ou originar um processo antes da reciclagem lá de separação, ou vai criar problemas no processo, caso isso não esteja É muito intuído. educativo se tiverem a oportunidade de irem ver, por exemplo, como é que são feitas a gestão de resíduos
numa das grandes cidades, ou em Porto, em Lisboa, por exemplo, que têm grandes processadores disso, e ver os problemas que estão criados por isso não ser feito. A responsabilidade alta é quando eu começo a assumir mais responsabilidade do que aquilo que eu estou a fazer. Portanto, eu, com o adulto, limpo aquela que eu faço. Não é? Eu deitei o copo ao chão, parti, eu limpo e trato do disposal, do que fazer com aquele vidro. Né? A alta é quando eu, por exemplo, vou na rua e encontro uma garrafa de plástico e não me pergunto como é que aquela garrafa de plástico foi ali ter. Eu percebo que ela, na rua, no chão, mais tarde ou mais cedo vai parar o oceano, não será reciclada, vai criar problemas nos diferentes sistemas à frente, pode até entupir porque entra nas condutas de água e pode entupir nas sarjetas. Portanto, eu vou retirá-lo imediatamente e vou pôr no sítio apropriado. Portanto, aí eu estou a assumir uma responsabilidade que é maior que a minha. Não fui eu que causei aquilo, mas eu estou consciente do impacto que aquilo tem no sistema maior e imediatamente atuo para que aquilo não provoque, não tenha esse tipo de efeito. Não é? E a radical é um nível mais avançado disto, e na radical a distinção principal é eu sou a fonte da responsabilidade. Eu não estou à espera que a responsabilidade esteja fora de mim. Não é? Reparem que no caso do Alta, eu disse que eu ia pôr no sítio adequado. Portanto, eu estou a assumir que alguém depois vai cuidar daquilo. O sítio adequado é, por exemplo, nas embalagens, no ecoponto nas embalagens, e eu estou a assumir que alguém vai cuidar daquilo. Na radical, eu não só faço isso, como eu vou garantir que aquela garrafa vai mesmo ser reciclada. Não é? Por exemplo, posso acompanhar como é que é o processo de recolha daqueles resíduos e para onde é que eles vão e o que é que vai acontecer com eles. Não é? Nós tivemos várias notícias há não muito tempo atrás que em algumas zonas do país esta recolha de resíduos que estavam a ser feitas iam parar às lixeiras na mesma e não eram recicladas ou transformadas. E isso não é ok. Portanto, nós estamos a confiar numa parte do sistema, estamos a assumir que o sistema está a cumprir a sua responsabilidade. E isso, eu nesse caso estou a ser criança, estou a ser inocente a achar que o sistema vai cumprir. Portanto, eu se for a fonte da responsabilidade, eu vou mesmo validar e posso inclusive iniciar um movimento nos lugares onde isso está para garantir que aqueles elementos são reciclados. Ou porque há uma interação com as autoridades responsáveis, ou porque eu próprio monto um sistema para fazer isso. E o empreendedorismo social, por exemplo, é uma das respostas que tem tendência a estar neste lugar do alto radical, porque há uma resposta social que não está a ter uma resposta, né? Chamemos das entidades que deviam responder àquilo, e há pessoas, ou a sociedade civil, toma a responsabilidade daquilo e vai e põe uma solução, encontra uma solução para aquela questão. Marco, sinto um pouco medo que às vezes nestas questões lineares, e especialmente na reciclagem, que para mim logo ela está muito ancorada em promover um nível de responsabilidade de criança, tentar ir buscar níveis mais elevados com a reciclagem, sinto um medo porque para mim, por exemplo, elevado ou radical, aqui seria mudança de paradigma de processo, ou seja, não utilizar coisas descartáveis, comprar como é que se chama, quando tu compras só o conteúdo e não compras as embalagens. Sim, a granel. A granel, ou seja, desenvolver sistemas no bairro em que o granel apareça por forma as embalagens não acontecerem. Para mim, o nível alto e radical já começam a entrar neste shift do paradigma do sistema. Isso. E não tentar fazer com que ele aconteça melhor. Por exemplo, para mim, ao nível elevado, já acontece, ao nível, por exemplo, da produção alimentar, os CSAs, não é? Os Community Supported Agriculture. Todo este processo de largar o processo de criança e talvez de adulto, de outros produzem, eu consumo e checo os standards, os critérios, etc., e já começa a assumir responsabilidade que conheço os produtores, sei para onde é que passa, sei o que é que acontece ao resto. No nível de radical, posso fomentar um nível de responsabilidade no maior número de pessoas para começar a haver mais produtores, mais consumidores e prosumidores, e a minha comunidade, ter um vórtex que faz evoluir, aumentar este nível de responsabilidade, para trazer essa componente. Sim, Gil, sim, é isso. E atenção que as duas não estão correlacionadas, não é? A ideia, eu posso ter responsabilidade radical mesmo num sistema que está desenhado de forma criança, okay? Como é o caso que tu estás a pôr. Okay? Um sistema que está desenhado, este nosso sistema, o sistema que nós temos hoje na sociedade moderna de gerir resíduos ou de gerir água,
são sistemas desenhados de forma criança. Portanto, o sistema todo, as entidades que não estão a assumir as responsabilidades das partes. E eu posso ter responsabilidade radical aí. Eu posso estar a assumir responsabilidade radical e não ficar sentado no sofá à espera que alguém vai resolver a coisa ou que vai fazer qualquer coisa. Não é? E como tu dizes, eu posso subir ou mudar o sistema, a forma como tu a pensar sobre sustentabilidade, e isso está diretamente correlacionado com os níveis alto e radical. Quando nós trouxermos esse mapa do pensamento em sustentabilidade, nós podemos voltar a este das responsabilidades e estabelecer isso. Porque aquilo que tu estás a dizer, de facto, corresponde a isso. Entrar ao nível sistémico, na alta e na radical, pressupõe a mudança da forma como pensamos, daquilo que nós aqui chamamos os thought maps, os mapas de pensamento. Não é? Grato, Marco. Faz todo o sentido, e os exemplos que tu deste, eu revejo-me neles. Então, se nós tivéssemos aqui a população mundial, a pergunta é onde é que estaria, tivéssemos aqui uma curva da população mundial com estes níveis de responsabilidade, onde é que estaria o pico da população? No nível irresponsável, criança, adulto, alta, radical. Portanto, ela começa a subir, uma percentagem baixa estará no irresponsável, mesmo assim não tão baixa Baixo, como pois. E à medida que vamos aproximando de criança, ela vai subindo e atinge o pico. E depois começa a diminuir, e os níveis mais baixos, voltamos outra vez a ter níveis mais baixos aqui no radical. Não é? Portanto, o pico da população mundial e da cultura moderna está no nível criança, e a gente tem os resultados todos à vista com as diferentes crises que nós estamos a viver, e o grande shift que está a ser feito para o nível adulto, alto e radical. E Marco, e aqui eu quero... Deixa-me só completar, Gil. Por exemplo, o Possibility Management é um game world que está no radical, o desenvolvimento regenerativo, pelo menos no alto, e este mapa tem o nome das culturas criativas, a gente pode chamar de níveis de responsabilidade, ou o mapa das culturas criativas, porque os criativos culturais, estas pessoas que estão a agir, como todos nós no Innovations for the Future, que estão a agir para criar nova cultura, começam a partir do nível adulto. E, portanto, quanto mais responsabilidade nós assumimos, mais criatividade cultural nós estamos a ter e mais impactos nós estamos a ter no contexto coletivo. Um exemplo disto, se eu há um projeto que se chama Rewilding Portugal, e eles estão a fazer a criação de corredores de vida selvagem para todos nós. É um projeto privado, não é um projeto público. Portanto, aquelas pessoas decidiram tomar níveis de responsabilidade alta e radical para poder criar ecossistemas vibrantes para o futuro, para as próximas gerações. Okay? Eles não vão viver para receber os efeitos daquele trabalho. Não é? Então, eles assumiram uma responsabilidade muito alta para garantir a continuidade de uma determinada forma de vida. Então, é esta a ideia deste mapa onde nós estamos. E há uma distinção para nós muito importante aqui no Innovations, que é sobre liderança. Líderes são aqueles que vão à frente, são os que estão a fazer primeiro. Não é porque eles são muito iluminados ou não, foi porque eles decidiram experimentar, viram que qualquer coisa não está a funcionar e decidiram começar a fazer. E isso é quase uma definição das pessoas no Innovations for the Future. Alguma coisa não estava a funcionar nas suas vidas e elas decidiram mudar. Saíram do seu emprego, foram para o campo, estão a criar floresta, estão a criar eco-aldeias, estão a criar centros de retiro. Portanto, um pouco daquilo que é a atividade que está aí. Gil? Gil, estás outra vez muted. Grato, Marco. E para mim quero-me implicar, porque sempre que não há para mim, sempre que eu não tenho essa decisão consciente de fazê-lo, noto que quando começa a relaxar, enquanto não é uma cultura... Por exemplo, eu agora mudei-me para o centro da cidade. E eu antes tinha casa de banho seca, todos os resíduos eram cavados, eram colocados dentro do solo, ou seja, havia harmonia ao viver num ambiente rural, numa pequena casa, numa caravana. E eu vim para a cidade, notei logo todas estas coisas muito mais coisas empacotadas, mesmo os orgânicos já não ter um sítio simples, porque assumi que ia haver aqueles compostores aqui e não estão a haver, e não me estou a deslocar à faculdade. Então noto esta facilidade de me tornar criança ou irresponsável. E noto isso no meu sistema. O meu sistema energético não está-me a dar conta porque eu tenho consciência disto.
gostava de me implicar também aí, Marco. Sim, eu Grato. também me quero me trazer. Eu, por exemplo, cuido da parte dos orgânicos e tenho aqui uns baldes que recolho. Eu vivo num apartamento, aqui na minha freguesia não há recolha, nem há compostores aqui. Eu vou pôr à faculdade, nos compostores da faculdade, e portanto cuido eu disso, tenho que fazer viagem e afins, a cada 2 semanas mais ou menos. Estou a retirar pelos meus cálculos cerca de 400 quilos do sistema para serem compostados e devolvidos à terra. E tenho uma pequena luta, portanto reutilizo tudo, sacos, quando vou ao supermercado levo os meus sacos antigos, que já tinha ou de papel ou tenho mesmo os meus de pano, portanto tenho assim uma quantidade de elementos que vou usando para, como tu dizias, ir fazendo shift, progressivo shift do sistema, não é? Do meu consumo e promover outras coisas, e ainda há alguns elementos que têm a ver com as embalagens, que ainda não consegui lidar, não é? Porque alguns dos plásticos não são recicláveis, algumas das embalagens não são recicláveis, e eu sinto raiva por ter que colocá-las no lixo normal. Hum, E noto isso e ando a tentar perceber o que é que posso fazer na minha vida familiar para deixar de consumir aqueles produtos que têm esse tipo de embalagens, ou como é que posso encontrar alternativas. Portanto, com isto vivo no sistema, ando com estas coisas vivas. Também já fiz um pouco na higiene da casa e na higiene pessoal, portanto já tenho lidado com esses componentes todos. Portanto, trazer este elemento do desenho portanto, das embalagens e do produto e da forma como consumo também para o meu dia a dia, assumindo não só a responsabilidade adulta, mas também questionando o supermercado ou os sítios onde eu compro, como é que eu posso ter embalagens diferentes, não é? Eu hum, comprei um sabonete que vinha lindíssimo, ele tinha uma embalagem de cortiça, toda desenhada e não sei o quê. E eu devolvi-lhes a perguntar, dizer, olha, adorei, é muito bonita, não sei o quê, mas eu quero saber como é que eu, como é que eu reutilizo esta cortiça. O que é que eu faço? E eles não tinham isso desenhado. Eles não uhum, sabiam sequer me responder à pergunta. Portanto, tinham cuidado do facto de ser natural, ser cortiça, ser não sei o quê, mas não me sabiam educar enquanto consumidor como é que eu poderia lidar. Portanto, tive eu que fazer o meu research individual para saber lidar com aquele resíduo ou incorporá-lo, dar-lhe um valor diferente. Não é? Marco, tenho aqui uma proposta de nós agora usarmos este mapa para este nosso trabalho de resourcing de Innovations for the Future. Gostavas de explorá-lo assim, 5, 10 minutos, de onde é que onde nós vemos os diferentes níveis de responsabilidade? Sim, portanto, é aplicar ao próprio Resourcing Sessions, não é? Este Game World que nós estamos a dar vida aos dois. Sim. E que seja um exemplo ilustrativo para quem está a criar Game Worlds poder fazer estas perguntas a si próprio. É muito comum, quero pôr isto no espaço e a gente vai também ilustrar isso, que o mesmo Game World tenha coisas onde está a ser irresponsável, coisas onde está a ser criança, coisas onde está a ser adulto, coisas onde está a ser alta e coisas onde está a ser radical. Não é? Portanto, não é aquela coisa, nós somos adultos e está tudo em adulto. Não, Uhum. se calhar a maioria pode estar em adulto e pode haver coisas que estão em alto ou radical e coisas que estão em responsável e criança. Okay? Portanto, Sim. e é bom ter esta distinção, e aqui o importante não é está errado ou está certo, é bom ou mau, não é nada disso que interessa, é nós trazermos consciência sobre quais são as partes dos nossos game worlds que estão com estes níveis e o que é que nós queremos fazer com isso. O que é que nós queremos fazer com essa coisa. Queres começar, Gil? Eu tenho um sim para a Sim, tua proposta e sim, Marco, e trazer clareza de que é isso não ser melhor nem pior, mas tem diferentes resultados. Ou seja, eles criam resultados diferentes no curto ou no médio prazo ou no longo prazo e na nossa zona ou em zonas afastadas. Já às vezes, geralmente, muito do lixo é depois a exportar para outras zonas porque achamos que vai ser tratado e etc. E depois a gente sabe que não acontece. Portanto, há estas externalidades nos resultados. Marco, olhando assim para o nosso propósito, ainda por cima que lemos há pouco, eu vejo esta intenção de nós usarmos este tempo, com o conhecimento e experiência que temos, de estar a apoiar as iniciativas do Innovations for the Future, nota este propósito a iniciar pelo menos no alto. Ou seja, estamos a cuidar de algo além das nossas próprias iniciativas. Já é algo que estamos a fazer verter
aquilo que temos praticado, conhecimento, aprendido, poder partilhar com outros e perceber a cocriação que isso pode acontecer quando outras pessoas trazem os seus exemplos, os seus contextos e onde estão. Eu, pelo menos aqui no propósito, vejo um alto bem ancorado. Gostava de perguntar a ti, ao nível do nosso propósito, destas sessões, onde é que tu vês, se vês radical aqui, por exemplo? Vejo radical no sentido em que, portanto, havendo a função, e a função, como tu descreveste, é dessa natureza, nós estamos a servir para além do nosso próprio interesse. Havendo essa função, há uma outra, a vontade está sobre o processo de transformação no território. Portanto, como é que o Game World, que é servido por isto que nós estamos a trazer, pode transformar o território onde está. E isso, para mim, é um assumir de responsabilidade radical. É ir para além de reconhecer que isto é um sistema e que, enquanto partes do sistema, eu não tenho que ficar à espera de ser contratado ou de que haja um convite. Não, eu posso pôr o meu valor no material em cima da mesa e propagá-lo com essa intenção. E ser claro nisso, como nós fizemos, nós lemos a nossa intenção e está claro para todo o sistema que é essa ambição, que os Game Worlds tenham sucesso neste sentido de reinventar a cultura e possam contribuir para a transformação dos seus territórios e para o bem-estar das pessoas que lá vivem, individual e coletivo. Isso para mim faz com que seja radical a assunção de responsabilidade. Eu não estou à espera que o município, que o governo nacional ou com qualquer outra parte atua para isso. Eu estou já a atuar e a assumir-me como fonte dessa responsabilidade. Portanto, para mim isso é um elemento de radical. E Grato, Marco. também ponho nessa equação, portanto faz parte, o instrumento que nós estamos a usar é a gravação. Nós gravamos para que isso esteja disponível e estamos a pôr este conhecimento em copyleft, não é? Não é cobrado, está acessível a todos podem usar, está público, está transparente. E, portanto, isso para mim é o instrumento com que nós estamos a fazer essa assunção de responsabilidade. Grato, Marco. E também noto na nossa partilha, de início, quando falámos sobre a tristeza e a raiva de não estarem cá outras iniciativas, não foi a questão de colocar a responsabilidade nos outros de não estarem a vir, e foi nesta questão de como é que estamos a cuidar, como chegar, como melhor nutrir e comunicar, perceber, ou seja, esta chamada de responsabilidade, tu também disseste quando descreveste o radical, nós somos fonte desta responsabilidade. Portanto, se nós queremos servir para as iniciativas, isto chega como vídeo, mas o facto de estar aqui alguém à outra dinâmica, nós somos a fonte dessa responsabilidade de criar esse contexto. Eu vejo isso muito daquilo que nós fizemos no nosso check-in, como assumir, portanto, é adulto, não é? Assumir a responsabilidade pelos resultados que temos. Estes são os resultados. Portanto, estamos nós os dois aqui, não está cá outras pessoas. Portanto, esse é um resultado. Estar a assumir claramente essa responsabilidade e não estar a projetar noutros. As pessoas são ingratas, as pessoas são não sei o quê, não sei quantos. E depois tirar as consequências disso. E, portanto, não ficar só com isso. E isso é o que a gente vai fazer a seguir. Há de fazer a seguir, que é refletir sobre como é que nós podemos começar a assumir este nível e sermos a fonte. Falarmos diretamente com as pessoas, perguntarmos o que é que está a passar, porque é que não está a funcionar, se é o horário, se é a sessão, o que é que está, se não está a chegar a mensagem, portanto, e começarmos a subir o nível de responsabilidade para poder mostrar consequências e fazer experiências diferentes, não é? Portanto, para mim está muito nesse lugar. Seria diferente se nós entrássemos a lamentar em vítimas das circunstâncias, não temos ninguém, por exemplo, e decidíamos que não íamos gravar, que não íamos fazer esta coisa. Então, isso claramente nós estávamos a ir para o nível de criança ou irresponsável, porque tínhamos consciência, neste momento eu já tenho consciência do impacto das gravações, e o facto de não estar cá pessoas não significa que elas não estão a ver e não estão a aplicar isto aos sistemas de Game Walls, e se eu escolhesse neste momento, porque não está cá ninguém, gravar, eu estava a ser irresponsável. Estava claramente a pôr esse nível de responsabilidade. E a não permitir nós trabalharmos e mostrarmos nós muito mais e ao Game World que estamos a trazer. Exatamente. E isso para mim é alta, isso para mim é subir para o alto, é não só assumir a responsabilidade dos resultados que temos, como mesmo assim encontrar possibilidades que servem, que continuam a servir.
Isso sai do adulto e vai para o alta, e até em alguma circunstância pode ser já radical. Marco, e onde é que tu Gil, quero vês? trazer o meu medo, dizer-te que são 10h05 neste momento e nós Sim, temos uma outra guloseima, e essa guloseima também tem isso. algo antes, então estou a começar a sentir medo que não tenhamos tempo para... Sim. Eu gostava só de trazer aqui curto, Marco. Eu escutei o teu medo e tenho um sim de fecharmos rápido. Só não queria deixar de fazer a pergunta: nós vemos irresponsabilidade criança ou adulto neste game world? E se sim, como é que ela se está a expressar? Eu estou a ver neste momento criança, claramente criança, no sentido em que está a ver estes resultados e não está a ver a ação. E até posso dizer que é irresponsável porque já é a segunda vez que isto acontece. E o facto de ter acontecido primeira e não ter havido logo a ação para shiftar, já Hum, traduz um elemento de irresponsabilidade aqui. Portanto, há qualquer coisa que não foi feita. Portanto, eu, por exemplo, olho para mim e digo, ok, onde é que eu fui? Eu fui ao Crowd Events divulgar e tem sido aí que eu tenho divulgado e posto as gravações das sessões. Mas não tenho falado especificamente com pessoas para as convidar, nem tenho feito a pergunta de saber porque é que as pessoas não estão a vir. Não é? Tenho, tenho tido mais atenção para o outro lado, o que é que está a acontecer às gravações e às pessoas que vieram. Eu não tenho estado a ter atenção para o lado das pessoas que não estão a vir. Então, hum, quero sair desse lugar, quero me implicar e isso. quero começar a fazer essas perguntas e a ver o que é que está a funcionar e não está a funcionar nestas coisas. Portanto, para mim é dessa forma que estou a ver a irresponsabilidade e a criança aqui no nosso espaço. Grato, Marco. Eu também quero trazer, porque hoje de manhã senti medo, que me indicou de trazer a sessão, já muito de manhã, eram 7 horas da manhã e mesmo ontem à noite, trazê-la para outros grupos e fiquei com esta história do não, porque isto é mais para o Innovations for the Future e de certeza que lá vai estar alguém. Ou seja, não ouvi o sentimento e não fui responsável de escutá-lo e ter uma ação concreta sobre isso e poder o resultado ser diferente. Okay? Grato, Marco. Grato, Gil. Líder é o que vai em primeiro lugar. Não quer dizer que é o que sabe o caminho, não, é o que decidi dar um passo, está a experimentar, e no Innovations for the Future, nestas pessoas que estão a criar as culturas responsáveis e regenerativas, a sociedade 4.0, somos todos líderes neste sentido. Estamos aí todos à frente e temos, para mim, a obrigação, é uma responsabilidade de partilharmos e aprendermos uns com os outros. E é por isso uma das intenções de eu estar cá. E eu vou passar a palavra para tu ires para o seguinte. É ok eu passar para o slide seguinte? Sim. E já agora também lembrar que nós os dois temos feito, a convite da Bamboal, algumas entrevistas a líderes regenerativos e quem quiser também ver esses vídeos, onde a gente também explora um pouco também do nosso trabalho. Marco, vamos então convidar um pouco a fazer aqui um wake-up, de colocar-nos numa vivência, entre aspas, para depois lidarmos com uma das formas que vamos trazer aqui hoje para nós navegarmos. Portanto, peço que cada um de nós ver o Game World que quer trazer. Pode ser relação, pode ser família, pode ser trabalho, uma iniciativa. E nós explorarmos esta de como é que estamos a cuidar da comunidade que estás a servir, Marco. E eu a mesma. Ok, eu vou escolher o Game Mode do PM mais RD Consultancy, que é um Game Mode que eu e tu estamos Ok, a dar vida para lidar com estas perguntas. E eu vou primeiro. Okay? ok. Neste Game World, estou a cuidar da comunidade que sirvo no sentido de falar com as pessoas, explicar o que é que estamos a fazer. Por exemplo, fui ao Planeteers fazer isso, estou a falar com as pessoas que estão à minha volta e pedir feedback, perceber as necessidades deles e ver como é que aquilo que eu estou a fazer lhes serve, interagir. Estou-me a lembrar do José Pinto, que tem determinadas necessidades na faculdade onde ele ensina, e portanto poder estabelecer essa ligação entre aquilo que nós estamos a fazer e aquilo que é importante para ele, com as diferentes iniciativas do Innovations, com que vou conversando, que vou entrevistando.
Portanto, estou a fazer isso e, sobretudo, a tentar perceber os problemas, o que está presente, o que é que está a nutrir, o que é que não está, e ando a fazer este trabalho há sensivelmente 5 anos. Parei um pouco, neste último ano e qualquer coisa parei um pouco. Como é que eu estou a cuidar da equipa, da nossa equipa? Estou a cuidar, olha, nós temos, e vamos ter hoje uma dessas, temos sessões de emotion healing process uns com os outros, fazemos um com o outro, fazemos sempre, em todas as reuniões, não me lembro de nenhuma nossa que a gente não faça check-in e check-out, trazendo-nos a nós o que é que está vivo a nós, o que é que está, um check-in implicativo, não é? Não só sobre a reunião em si, mas sobre a vida, e nós os dois fazemos parte de um círculo de homens semanal onde nos cuidamos com outros homens e fazemos esse caminho com outros homens. Portanto, para mim, para além daquilo que fazemos, daquilo que tu fazes para o teu desenvolvimento e aquilo que eu faço para o meu desenvolvimento. Mas em termos destes elementos, penso que são elementos que nutrem bem a equipa. Nas nossas sessões, entre os dois, várias vezes vamos ao nosso submundo, olhar para o que é que está a gerar resultados e afins. Nós vamos trazer essa distinção destes dias, a distinção dos 3 mundos, e para falarmos sobre isso também, mas nós fazemos isso de forma regular nos nossos encontros, e também usamos estas coisas que nós estamos aqui a falar, estas diferentes distinções e frameworks no nosso próprio trabalho. Portanto, tudo isto é usado no nosso trabalho e isso nutre a nossa equipa e a comunidade que nós estamos a servir. Portanto, as pessoas que nós estamos a servir. Por exemplo, ontem tivemos numa interação num projeto onde estamos e tivemos a usar isto como forma de desenhar, tivemos a usar distinções e frameworks como forma de desenhar e de interagir e de construir qualquer coisa diferente. Como é que eu estou a cuidar de mim? Eu sigo a prática do Possibility Management e, portanto, cuido de mim nesse contexto, fazendo labs, fazendo Expand the Box, fazendo os clubs. Portanto, neste ano já fiz um lab, vou fazer o segundo agora em dezembro. E também estou numa equipa onde de forma semanal, não é? Vamos trazendo possibilidades, vamos explorando coisas, experimentando coisas em conjunto. Sou praticante de meditação, tenho cuidado com a alimentação, sigo uma alimentação 100% vegetal, portanto há uma quantidade de elementos que estão de forma rotineira já no meu dia. A água, os líquidos, faço jejum semanal de 36 horas, portanto há uma quantidade de instrumentos, metodologias, práticas que sigo para estar ancorado, presente, centrado em mim. E sou eu aqui. Grato, Marco. Eu vou trazer um outro game wall, vou trazer o game wall da relação e a comunidade que ela serve, vou olhar diretamente para as crianças. E, portanto, no trabalho que eu tenho feito com a Patrícia, a comunidade que nós servimos direta são as 3 crianças que nós temos e tem vindo muito este cuidado de quem é que é cada um deles. Como é que a gente o está a nutrir para não lhes estar a fazer chegar a cultura que eu herdei, que nós herdamos dos nossos pais. Tu não fazes isso, se fizeres aquilo, então não vais fazer não sei o que a seguir, etc. E muito criar um ambiente entre nós os dois que permite ser de suporte em que eles possam ser mais eles próprios. Quando começamos a ver irritação, ou um a bater no outro, ou o que seja, não tentar resolver a questão, mas perceber o que é que está por detrás. E temos tido resultados muito desde, por exemplo, aquilo que está a acontecer ali deve-se a um deles ter ficado chateado de durante a manhã não ter tido atenção, e isso vem sobre a forma de raiva e tristeza e depois é bater no irmão ou fazer etc. Como também, por exemplo, mais recentemente, coisas que ficaram marcadas de como é que a história que eles começam a criar dentro deles, de como é que nós os tratamos de forma diferente e ver aquela justiça de não ter tido o mesmo número de livros. Vocês ofereceram, e nós criamos círculos, momentos em que eles podem partilhar cada um deles, tentar reduzir ao máximo a direção e tentar, ou seja, muito nós próprios criar uma vida diferente para eles. Vamos buscá-los cedos, à escola, estar numa escola diferente, com muita natureza, portanto, muito
este tipo de trabalho, a relação que temos, cada um de nós, com os pais das crianças, que são nossas, também criar dinâmica. No outro dia vieram cá à casa a mãe da Alice e o pai dos miúdos, o Rafael, vieram cá à casa e jantámos, ou ali um lanche ajantarado, criar esta comunidade mais alargada. Pronto, pelo menos aqui uma das formas que cuidamos das crianças e este sistema mais alargado. Da nossa equipa, por exemplo, eu e a Patrícia temos durante a semana momentos de estar juntos, de criar intimidade, ter propostas extraordinárias, desde conversas que temos que ter e partilhamos o que é que está a começar a criar histórias dentro um do outro. Por exemplo, nós partilhamos, eu estou a começar a ficar com esta história sobre ti, e depois esta história eu mostro-me porque é que estou a criar esta história. E geralmente tem a ver para a separação. De que não, por exemplo, uma das últimas, que não estás a dar atenção ao meu trabalho, ou que não valorizas o meu trabalho, tenha algumas evidências, e depois o meu medo é este. E isto já começa a criar uma. Se então não és a parceira que me valoriza, então, e há o meu padrão de começar a ver alternativas seguras. Por exemplo, essa foi a última que surgiu dentro da equipa que eu partilhei com a Patrícia. E depois de mim, um pouco também, hoje de manhã, hoje estou a fazer jejum, pratiquei meditação de manhã, fiz um bocadinho de físico e tento ter assim um dia de... Hoje, por exemplo, vou também fazer Emotional Healing Process, processos de cura emocional que surgiram da semana passada e hoje vou estar a lidar com eles. Agora estou a ler livros, vejo alguns filmes que me trazem outras abordagens de formas de pensar. E, e sim, faço também. Eu vou agora fazer um Expand the Box contigo, Marco, também para ir aprofundar e ir mais fundo contigo e com a Joana Cruz. E, e isso, e também alimentar os diferentes corpos. Estou também a querer ter mais atenção a como alimentar os meus diferentes corpos e cuidar do corpo físico, emocional, energético, cognitivo e arquetípico, que me dá significado à vida, assim como eu noto que muita da minha parte, eu alimento muito a minha alma do querer fazer e servir, e noto que às vezes a componente do coração, de estar com, viver com, apreciar apenas momentos pelo que são e não pelo que podem originar, tenho que estar também a cultivar isso, e às vezes é tão simples como estar no momento ou com a Patrícia ou com as crianças, encostado a ler um livro, ou mesmo sem fazer nada. E estas são algumas das formas como eu cuido de mim, da equipa e da comunidade. No game role de relação. Grato, Gil. Vou eliminar aqui a segunda pergunta, ok? Ok? Portanto, Marco, queres iniciar? Se estiveres sim, a ver de fora, tu, a equipa e a comunidade que estás a servir, tudo ao mesmo tempo, quais é que são as relações e as dinâmicas que observas neste sistema? eu noto como o cuidado em mim, esta estar a relação, esta higiene diária, por exemplo, quando eu não medito, chego um pouco mais agitado e transfiro agitação também para as equipas e para o contexto que estou a servir. Portanto, essa ligação direta entre o que eu estou a fazer em mim, nos dias de jejum, ao final do dia estou mais impaciente. Portanto, como esse espaço de mim para estabelece comunicação direta com a equipa, contigo, Gil, com o serviço que nós estamos a fazer fora. Noto também que muito destas coisas, por exemplo, ontem na partilha que nós estávamos a fazer no projeto, estar a trazer o feedback e o coaching, esta liderança transparente, como isto é cuidar de mim, porque eu estou a dar voz aos meus sentimentos, àquilo que está a aparecer, àquilo que está a viver em mim, estou a fazer em ligação contigo, em equipa, estou a cuidar da equipa e de estar vibrante na equipa, e de estar a fazer isto ao mesmo tempo com quem nós estamos a trabalhar, com as pessoas que estamos a trabalhar, como isto está a nutrir os diferentes níveis, como nutre a ideia do trabalho em equipa, do que é esta de uma creative collaboration, do winning happening, como nós vimos nos três tipos de jogos, como shift ao jogo,
e como imediatamente isso contamina o sistema maior, não é? Outros game worlds, e a mim nutre o meu espaço e nutre o espaço contigo. Noto essa dinâmica fluida e cada vez mais fluida. Noto como o grupo de homens tem sido um suporte para este trabalho da equipa, onde ele lima tensões, onde a gente traz, por exemplo, como é que cada homem está a ver o dinheiro e esta coisa de ser o provedor da família e este fardo que a gente comprou da cultura moderna, né? Como é que isto shifta para algo diferente e como, ao fazer esse trabalho em grupo com homens, como é que isso contamina o meu individual, a equipa, como cria relaxamento em determinados temas, o dinheiro deixa de ser um tema porque está a nutrir qualquer coisa, porque a gente está a resolver, está a curar de alguma forma, e tenho notado isso ao longo do tempo, essa evolução, e como estas dinâmicas que vai sendo entre o individual e a equipa ao mesmo tempo, imediatamente contamina as equipas. Portanto, por exemplo, está a ficar aqui gravado, não é? E isso está a informar já as outras equipas de coisas que elas podem fazer, que podem chamar a prática do check-in, como é uma bênção. Acordar, por exemplo, no check-in da relação, no game wall da relação, acordar e fazer um check-in. Como é que foi a tua noite? O que é que está a viver em ti? O que se passou? E poder navegar o dia aí, ou um check-out no final do dia, quando se fechou o dia, quando se está... Tudo isso, esse nutrir, como isso nutre o espaço individual e imediatamente eu chego à equipa com um check-in diferente, já mais maduro, já mais ancorado, e posso-me mostrar, e depois nos projetos, e noto este shift, como estes game walls e estas práticas nutrem-me a mim, nutrem-me o jogo, os jogos mundo onde estou envolvido, e vão sedimentando no sistema, vão passando para o sistema. Não é aquela coisa de eu vou primeiro, portanto eu faço, eu mostro-me, e isso, de alguma forma, também convido aos outros. A liderança, por exemplo, a liderança por não porque deves fazer assim, não porque eu faço assim, agora tu vês como é que serve para ti, o que é que funciona, o que é que não funciona, e o efeito sistémico que isso tem. Não é? É assim, também este elemento nós estarmos a fazer estas gravações, a ser super interessante a forma como isto nutre a nossa equipa e o todo maior. Eu estou a gostar muito dessa relação e de ver essa dinâmica acontecer, e as interações que se começa a abrir por isso estar a acontecer. Que não aconteciam de outra maneira, estão a acontecer por esta maneira. E estou deliciado, estou contente e maravilhado a observar a flor que desabrocha, não é? A flor que se abre. E é essa que eu estou a observar. Grato, Marco. Marco, como é que tu vês? Faço eu agora e depois Sim, vamos para. Ok. isso, isso. Hum, sim, eu noto este. Noto assim algo assim intenso. Eu, durante o último ano e meio, tenho assim estado a desconstruir-me de padrões meus e noto que na relação eles têm ficado muito vivos e para mim a relação está a ser assim um lugar, um game world de trazer muita autenticidade, está tudo muito visto, muito vivo e então noto um, o trabalho que eu faço em mim traz na relação, mostra, eu vejo mais, quando mais trabalho faço em mim, vejo mais em mim e no outro, ganho mais consciência e há esta gratidão pelo caminho que estou a fazer e aquilo que estou a ver diferente em mim na relação, aquilo que consigo criar diferente. E, por exemplo, isto pode ser, estamos os dois em low drama, devias ter feito aquilo ou aquilo outro, e não só começar-me a apanhar durante ou até mesmo antes de já ia dizer qualquer coisa que ia quebrar o espaço e tinha como propósito um, algo que ela fez, ela, por exemplo, acusou-me e eu vou buscar algo de ontem, também fizeste isso, etc. E ok, perceber qual é que é a minha parte que está a criar aqui a confusão e perceber, ok, de onde é que ela está a trazer aquilo, ok, este feedback é interessante, aquilo ficou fora do sítio, ok, foi consciente, não, ok, assumir essa responsabilidade
ela ficou reativa, quero cuidar disso agora, quero dar-lhe apoio para ela perceber da reatividade dela. Eu já recebi o feedback, se ela volta a responder ou se vier mais tarde, não ficar hooked com isso, ou às vezes quando fico, poder dizer, olha, estou a ficar reativo, interessante, e fazer este trabalho. Noto muito este meu trabalho individual a ter consequência prática no game role de nós dois, e não em querer transformá-la, mas criar este espaço em que eu sendo mais autêntico, permite-nos e estar mais trabalhado no grupo de homens, ou seja, agora também noto aqui o grupo de homens, o trabalho que nós fazemos os dois juntos, Marco, noto aqui que a autenticidade que nós temos aqui, para mim, é algo que eu, depois de viver contigo ou com outros homens ou noutros processos, consigo trazer para a relação, porque também já houve uma evolução da relação de filho com mãe para dois parceiros. É um game role diferente e eu consigo, aquilo que aprendo e pratico com outras pessoas noutros game roles, trazer para aqui, e neste caso também contigo. E vejo que as crianças não só observam e veem esta forma de relação, o ser direto, quando alguém que reage, o outro não reagir e ou trazer outra dinâmica, mas mesmo também com eles, quando eles reagem entre si, a cena dos círculos, se um de nós reage, o outro traz atenção de, olha, estás reativo, queres fazer de uma outra forma, e isto eu vejo que às vezes os miúdos ficam, está qualquer coisa aqui a acontecer, porque a pessoa está a mudar à minha frente e não está a fazer o comportamento que fazia antes. E portanto há mais possibilidades, ou seja, noto que eles próprios ganham matriz de nós os dois estarmos a sermos nós próprios com os miúdos e não ser uma cena separada. E há tanto dela para mim, como deu para ela no outro dia, foi, olha, respondeste de uma forma sarcástica, queres mudar? E eu recebi e fiz um do-over. E ela também, nos seus processos, eu também lhe dou feedback e ela às vezes tira algum tempo para fazer de uma forma diferente, ou precisa de tempo. E noto como as crianças estão a integrar. Eu vejo-as, por exemplo, a irem mais facilmente para os sentimentos, porque se percebem. No outro dia fizemos um círculo, um deles estava assim com bastante irritação, e quando fizemos um círculo ele chorou imenso, trouxe montes de questões, julgamentos, dinâmicas, e depois fizeram-se processos, foi proposta, ele chorou, fez propostas, a gente decidiu em círculo, e depois no final, quando lhe perguntei como é que foi para ti, isto serviu-te? E ele disse sim. Ele apercebeu-se estou a sentir assim, alegria, ele apercebeu-se do valor, que apesar deles todos dizerem círculo, não, tem partes que não gosta de estar em círculo, não é? Porque todos nós nos mostramos, houve ali um aterrar de, ok, isto faz sentido, isto mexe comigo também e com o sistema. E ter visto isso, ter sido partilhado à frente dos outros, foi, por exemplo, um momento em que eu notei que este trabalho individual, o trabalho de parceria e o trabalho em família está dinâmico. E isso depois volta-me a nutrir-me de, ok, eu quero fazer mais deste trabalho, eu vejo diferenças e gosto mais destes resultados, quero mais disto. Grato, Gil. Sou eu, Marco. Grato. Vou passar para o slide seguinte e tu dás vida ao slide, sim? Sim. E Marco, o que nós estivemos aqui a fazer foi basicamente estar a navegar usando uma das frameworks do desenvolvimento regenerativo, que são os 3 níveis de trabalho. E basicamente esta framework o que tende a trazer é não só a importância do trabalho ao nível do first line of work, que é a primeira linha de trabalho, que é o trabalho em nós próprios, e tornarmos aquela fonte de responsabilidade num caminho, ou seja, num percurso. O segundo nível é a capacidade, é desenvolver a capacidade da equipa de ser una, estar viva, acolher a diversidade, capacidade de feedback e de coaching, perceber que eu projeto no outro e o outro, e isso ficando cada vez mais limpo e mais autêntico, por forma a ser
a ser um grupo vivo e que consiga não só nutrir o desenvolvimento da primeira linha, ou seja, esta segunda linha, digamos que é o ginásio, onde se torna nítido as necessidades e o que já foi feito na primeira linha de trabalho, e desta forma a segunda linha é a linha que também consegue chegar à terceira linha de trabalho, que é aquilo, as comunidades que nós estamos a servir, o sistema que nós estamos a servir, do qual fazemos parte. Portanto, este servir não é do ativismo de nós mudamos o outro, é servir por sermos individualmente e coletivamente radicalmente responsáveis e mais competentes para criar uma cultura responsável e regenerativa, e dessa forma agimos sobre o sistema. E ao agir sobre o sistema, convidamos o próprio sistema a evoluir, a desenvolver-se e a permitir emergir outros paradigmas dentro do próprio sistema. E aqui, neste caso, o Innovations for the Future, ou seja, o nosso trabalho individual, o nosso trabalho nas nossas segundas linhas, quer sejam a nossa equipa, quer sejam os outros, acaba, pois, por servir de uma forma mais autêntica as iniciativas, o sistema onde nós estamos envolvidos. Marco, queres acrescentar? Sim, quero pôr claro qual é a distinção que está aqui nos 3 níveis de trabalho. É a distinção de que isto acontece simultaneamente. E Sim. nós, com o Wake Up que fizemos antes, mostramos isso, não é? No sentido em que nós começamos por fazer a primeira partilha falando um a um, separada, coisa separada, dividida, e depois a segunda foi eu distancio-me e vejo todo a funcionar. Eu estou a ver como é que cada uma do trabalho, em cada uma destas linhas, está a interagir, quais são os padrões que estão a ser criados, quais são os resultados que estão a ser criados. Portanto, a distinção aqui determinante é esta distinção de que isto acontece simultaneamente nas 3 níveis de trabalho. Da mesma forma, quando nós vimos nos níveis de responsabilidade a dizer que líder é aquele que vai primeiro, não é? Essa é a responsabilidade. Se eu vi, eu notei que há qualquer coisa para fazer, eu vou, eu faço, eu não estou à espera que alguém venha fazer por mim, não. Encontrei a garrafa de plástico no chão, eu apanho e dou-lhe o sentido. Líder é o que vai primeiro. Aqui a distinção é esta que acontece em simultâneo. E nos dois, como já tem sido prática neste contexto, quero sublinhar que isto não são coisas mortas, isto não é um desenho que a gente põe e agora preenche aqui coisas e já está, não é disso que se trata. Por isso é que nós estamos a falar de forma implicativa em cada um destes mapas, em cada uma destas distinções, em cada um destes frameworks. Isto tem vida. E quando se aplica isto à nossa vida, quando se experiencia estes frameworks, estas distinções, estes mapas de pensamento, há qualquer coisa que acontece dentro de nós. Há qualquer coisa que shifta dentro de nós. Portanto, estes frameworks são experienciais, são vivos. Eles têm esta dinâmica da vida. E pôr isto num slide qualquer, bonitinho, com frases feitas lá dentro, não serve para absolutamente nada. Isto serve para ser vivido. A gente implicar-nos nestas coisas, ir às entranhas, como nós fizemos aqui, num Game World, como o Gil fez da sua relação, e no que eu fiz no Game World de trabalho que nós temos os dois. É implicativo, está cá, está vivo em cada check-in, está vivo em cada ação, está vivo em cada passo. E quando nós usamos estas coisas para perceber o que nós andamos a fazer, ok, eu não estou a cuidar da minha segunda linha. Há aqui coisas que é preciso transformar na segunda linha. E posso-vos dizer que ao nível do Innovations for the Future, há muito trabalho para fazer na segunda linha. Muito trabalho para fazer na segunda linha mesmo. Portanto, as equipas, e a gente está a trazer mais distinções para isto, as equipas são ou de uma pessoa ou 2 pessoas, do casal. Raro são a equipa que tem mais de 3 pessoas, muito raro isso, e portanto há burnout, há cansaço, portanto é um dos elementos-chave aqui. Em muitos dos projetos, e vocês podem ver as entrevistas, não há um verdadeiro trabalho na first line, a pessoa não está a cuidar de si, não tem práticas de higiene diária dos diferentes corpos, do corpo energético, do corpo emocional, do corpo físico, do corpo intelectual. Portanto, como a gente deu aqui alguns exemplos, e portanto não está a acontecer, as pessoas estão cansadas, vão se refugiar, vão fumar, vão se refugiar na comida, vão se refugiar noutras coisas qualquer, porque isto é tough. Estar a criar estas coisas é difícil. Nós estamos no head, estamos a fazer coisas novas. Se não há esse trabalho de lidar connosco e de fazer isso em comunidade,
isto vai ser difícil, é muito mais difícil, não é? Então, há muito espaço aqui e há alguns dos projetos, há muito espaço na terceira linha. Não é? De como é que se interage com a comunidade envolvente, como é que estas coisas chegam, como é que há um convite real às aldeias, aos territórios, aos concelhos, às biorregiões, para virem colaborar, co-criar, pensar em conjunto, agir em conjunto, suportar em conjunto. Há muito trabalho para fazer. Cada projeto tem a sua particularidade. Há projetos que estão a trabalhar bem na terceira linha, na primeira e na segunda não. Há outros que estão a trabalhar bem na primeira, há outros que estão a fazer experiências na terceira. Há tudo um pouco e penso que as entrevistas vão estar a dar informação sobre isso. As entrevistas do Innovations for the Future Game World Bidder Interview vão estar a dar informação sobre isso. E é o que me chega, Gil. Grato, Marco, e trazer essa questão do simultâneo e ser alinhado também umas dentro das outras. E gostava também de trazer que cada passo dado em cada uma delas cria este potencial de nutrir as outras e trazer esta responsabilidade de desenvolvimento que acontece. E, portanto, ele deve ser visto como orgânico. E não é se eu desenvolver muito, então depois o segundo acontece. Não, o segundo vai trazer outras competências e capacidades para sabermos estar no segundo nível de trabalho. O terceiro vai exigir outras competências e capacidades que se calhar implicam eu saber falar em público, que se calhar posso ter que ir a questões individuais de não gostar de falar em público. E depois, novamente, então, se calhar eu quero começar a falar mais dentro da minha equipa, promovo a equipa, proponho à equipa eu fazer as apresentações, não sei do quê, do dia. E é aqui que elas começam a nutrir umas às outras de uma forma consciente e não de uma forma de eu tenho que para apenas conseguir passar. Não, começar a ver cada vez mais isto como uma oportunidade de uau, eu sinto mesmo medo a falar na comunidade e as pessoas sentem isso, ou troco-me todo, eu tenho uma mensagem simples e troco-me todo. Ok, não vou ficar na minha bolha, oh meu Deus, que eu sou um pobre coitado, isso deu-me feedback, a minha equipa está-me a apoiar e não me acusou, já consegue dizer, olha, dou-te feedback e estou cá para ti. Portanto, proponho que a gente organize dentro da próxima sessão 20 minutos em que tu fales sobre um tema qualquer e a gente vai dando feedback do que é que está a funcionar e não. E isso ser uma fonte de energia, uma fonte de ativação que nos vitaliza. E aquilo que tu disseste, Marco, para mim é isso. Como é que nós conseguimos ver tudo, incluindo as frameworks, como possibilidades de dar mais vida e não de executar. Eu não vou ter uma reunião com a aldeia e executo a reunião. Não, aquele momento vai ser vivo. Como é que eu lá me transformo? Como é que eu lá deixo aquilo com mais vida? Porque é essa capacidade que depois vai nutrir o projeto, a equipa e eu individualmente. Eu, se conseguir criar mais vida e mais vitalidade, vai haver os convites, vai haver as portas abertas, vai haver a sincronicidade, vai haver o desejo de acordar de manhã porque há outra conversa com o município ou outra coisa a acontecer. Tudo isso, todos os acontecimentos passam a ser nutridores e de vitalidade. Em vez de eu pensar eu tenho que ter energia para depois gastar a energia nos momentos. Não, eu, por exemplo, nesta conversa, nesta sessão, estou a sair com muito mais energia do que quando cheguei. E para mim é este o processo regenerativo. É o facto de, daqui, Marco, eu e tu, temos trabalhado nestes três níveis. Eu trabalhei ao nível individual pelo facto de me partilhar aqui. Houve um edge que eu dei. O facto de darmos feedback um ao outro. O facto de estarmos a falar sobre o nosso Game World. O facto deste Game World estar a servir e saber que há um vídeo. Eu estou a sair daqui de uau, quero ir já para outra sessão. Quero o que é que saiu daqui. Que feedback é que vou ter, teu, Marco? Porque eu quero mais disto. Marco, Grato, isto foi Gil. o que está a fluir para mim. Grato, Gil. Estava aqui a completar a sessão e a escrever aqui uns slides. Está visível porque eu estou a partilhar o ecrã na mesma, vocês estão a ver o que eu estou a fazer. E grato por teres trazido isso, Gil. Eu pus aqui a vermelho as distinções que nós iniciamos, para ficar clara. Para mim, vou também fazer já isto em regime de check-out. Saio super energizado com esta sessão. E dê-me ideias para novas sessões, para novas coisas. Por exemplo, trazer no futuro distinções sobre a equipa e que ajudem as equipas a se trabalharem. Talvez trazer mais distinções sobre a comunidade, por exemplo, as áreas de trabalho dos projetos, quais são as áreas prioritárias, o que é que nos serve enquanto coletivo, surgiu-me aqui.
também falar um pouco mais e trazer mais destas dimensões do individual, e quer o Possibility Management, quer o desenvolvimento regenerativo têm ferramentas, têm distinções que podem ser úteis neste trabalho individual. Portanto, com este mapa e com os níveis de responsabilidade veio mesmo isso. Quero sublinhar este contexto que nós chamamos, aos níveis de responsabilidade, chamamos o contexto do Game World, e, por exemplo, nós aqui dissemos que o contexto do Game World Innovations for the Future Research Sessions é radical, autorradical. Tivemos aqui um diálogo entre eu e o Gil sobre esse tema. Portanto, fazer esta pergunta nos vossos Game Worlds é muito importante, porque é diferente os mapas de pensamento para estar a trabalhar no nível de responsabilidade de criança ou no nível de responsabilidade alta. É tão diferente como estar a conduzir um carro no dia-a-dia para levar a criança à escola, ou estar a fazer uma condução de um carro num rally ou num circuito de Fórmula 1. É dessa diferença. São completamente diferentes aquilo que se tem que fazer, a prática que se tem que fazer. Portanto, sublinhar isto, saio contente, energizado, com a minha raiva bem viva para servir, e com uma alegria enorme ter estado aqui com o Gil a fazer isto. E o convite é que todos possam ouvir esta sessão, todas as pessoas que estiverem interessadas, e aplicar aos seus diferentes Game Worlds. Se puderem fazer 2 a 2 ou 3 a 3, melhor ainda. Tem diversidade como nós tivemos aqui, e implicar, ter essa dimensão implicativa. E este é o meu check-out, Gil. Grato, Marco. Eu sinto alegria pela sessão. Saio contente. Estão várias coisas a entrar em mim. O facto de me ter implicado, o facto de ouvir, o facto de trabalharmos sobre esta sessão. Estou a sair daqui com raiva e com medo de saber como nutrir. Ou seja, aquilo que tu identificaste, que eu identifiquei de criança irresponsável, trazer isso pelo menos para adulto, e tenho aqui a minha raiva e o meu medo de dedicar agora algum tempo a nutrir isso. E sim, e também convido assim a feedback. Novamente, na próxima quarta-feira estaremos juntos a partir das 9h15 até a um quarto para as 11. Arroba, Marco, grato por esta aventura. Quero também trazer para o espaço a ideia de que o espaço fecha 5 minutos depois. Ou seja, as pessoas ou chegam até às 9h20 ou já não podem entrar. Okay? Uma vez iniciada a sessão, nós não admitimos ninguém. Portanto, quero pôr isto de forma clara, que pode não estar a ser claro para todos. Então, nós iniciamos às 9h15, damos 5 minutos de tolerância, e a partir das 9h20 não aceitamos ninguém no espaço. E vamos como se estivermos às 9h20. Okay? Marco, Um até já, toda a Gil. gente, até já. Grato.